Olá a todos, nós somos acadêmicos de Direito da Unisociesc, Grupo Ânima. E queremos apresentar a vocês a critério informativo um caso sobre investigação de paternidade da UC de Relações Familiares e Sucessórias, turma do 2024.1 noturno. Dando início ao nosso caso, trata-se do casal Célio e Rosa. Ambos se conheceram no ano de 2020 em um baile, desde então mantiveram uma relação afetiva porém sem exclusividade, eram livres para ter relações com quaisquer pessoas. Porém nesse meio tempo Rosa veio a engravidar, procurou Célio para que registrasse o menino e ajudasse ela a criar a criança quando nascesse. Célio aceitou a proposta de Rosa e decidiram morar juntos para o melhor bem-estar da criança. E essa é a nossa historinha de como nasceu Júnior. Mas após o nascimento da criança, Célio e Rosa já não estavam mais se relacionando bem e tendo muitas desavenças. Nisso Célio conheceu Laura, se apaixonou por ela e decidiu sair de casa. Devido à separação Célio deixou a pensão e guarda definido em juízo. Porém Laura, sua atual companheira, começou a questionar a paternidade de Célio, que até então acreditava fielmente que era o pai da criança. E a partir disso também começou a se questionar se Júnior realmente era seu filho, e Laura apontava muito a falta de semelhança entre os dois. Foi então que Célio veio até o nosso escritório pedir o nosso parecer jurídico. Nesse caso nós não temos somente a investigação de paternidade, ela é o início para desvendar toda essa história. Nós tratamos também a paternidade socioafetiva, que o judiciário leva muito a sério, e temos também a questão da negatória de paternidade, que segue a nulidade registral e exoneração de alimentos. Júnior não terá pai se isso vir a acontecer, e será sustentado somente por sua mãe. Porém, após instruir nosso cliente Célio, vamos ingressar com a ação da maneira que ele decidir. Vamos falar um pouco da negatória de paternidade. A negatória de paternidade é a desconstituição do vínculo biológico, uma vez que no ato do registro o homem acreditava ser o pai biológico, e depois descobre que não é, e é uma ação exclusiva do pai registral, e é defendido pelo Código Civil vigente no artigo 1601, porém existe o vínculo afetivo com a criança, e esse vínculo nosso judiciário leva muito a sério até pela proteção do menor. Existem julgados que mesmo a criança conhecendo o pai biológico, mesmo a mãe falando que não quer ter o pai afetivo no registro, ainda assim o Tribunal Superior indeferiu o pedido de desconstituição de paternidade socioafetiva, é a apelação civil no TJSP São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 7ª Câmara de Direito Privado. Porque de acordo com o provimento 63 em 2017 do CNJ na seção 2, artigo 10 parágrafo 1º o reconhecimento voluntário socioafetivo é irrevogável. Algumas situações o Tribunal Superior alega que não é justo, o filho vir a sofrer pelo fim do relacionamento porque os pais não estão dando certo, a criança já vai ter de se adaptar a uma nova rotina de separação, e ainda terá que lidar com a perda de um pai ou uma mãe socioafetiva porque o casal não quer viver junto. É uma questão de bem-estar da criança, do acompanhamento familiar que é importante para o desenvolvimento delas. Porém a nossa equipe se questiona até onde isso é viável, forçar um vínculo socioafetivo onde às vezes o pai ou a mãe não querem e a criança fica no meio de uma relação forçada, sendo que nós adultos também não gostamos porque sabemos que não é uma relação com amor. Imagina para uma criança que costuma ser mais sentimental com tudo ao seu redor, mas cada caso é um caso como tudo no direito. Mas nem tudo está perdido para quem vê como solução desconstituir esse vínculo, afinal o pai se sentiu enganado, e não quer a responsabilidade de criar e sustentar um filho que não é seu. Apesar do nosso Tribunal Judiciário levar muito a sério essa questão da socioafetividade, em alguns casos eles realmente desconstituem esse vínculo. Porque a própria Resolução 63 em 2017 do CNJ prevê essa desconstituição em caso de vício de vontade. Artigo 10, parágrafo 1º do provimento, estabelece que o reconhecimento da paternidade socioafetiva é irrevogável, somente podendo ser desconstituída por vício de vontade, fraude ou simulação.
Então a nossa primeira instrução para o Célio é a questão do teste de DNA. Caso ele não consiga fazer de forma extrajudicial, vai ter que entrar com pedido judicial para pegar a autorização para coletar os genes do Júnior para realizar o exame. Essa é a investigação de paternidade, e essa ação deve ser cumulada com o pedido de nulidade de registral e exoneração de alimentos para ser menos moroso no judiciário. Essa é nossa recomendação para Célio. Se a investigação de paternidade for positiva, ele continua com as obrigações dele que já está definido em juízo, a visita regulamentada e o pagamento de pensão. Mas caso seja negativa, pelo menos já tem o pedido de exoneração de alimentos e nulidade registral. Esses pedidos são sustentados no artigo 1601 do Código Civil. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Outro ponto importante é não deixar de pagar os alimentos enquanto o juiz não deferir a exoneração do mesmo. Caso Célio se sinta lesionado e achar que Rosa agiu de má fé, ele pode também fazer um pedido de indenização de acordo com o artigo 171 inciso 2 do Código Civil. Só que para ele pedir a indenização contra Rosa precisa comprovar realmente que houve má fé, através de testemunhas e tudo mais que se puder provar. E se por acaso o teste de DNA for feito de forma extrajudicial seja negativo, e Célio continue interessado na nulidade registral e exoneração dos alimentos, da mesma forma, ele traz o teste de DNA ao nosso escritório, onde entramos com a negatória de paternidade cumulada com os demais pedidos conforme for vontade de Célio. Mas se mesmo ele, sabendo que não é o pai, e desejar manter o vínculo socioafetivo com o Júnior, só manter as obrigações já definidas com a criança e tudo bem. É muito importante deixar tudo isso bem esclarecido, afinal é importante se pensar no bem-estar da criança. Talvez Rosa não saiba quem é o pai de Júnior e a criança ficará somente sob os cuidados integrais dela, e em nenhum momento o nosso caso menciona que Rosa procurou Célio dizendo que ele era o pai, apenas pediu ajuda para registrar e criar a criança e Célio prontamente atendeu. Então são todas as questões que são analisadas no judiciário para deferir ou não a nulidade registral e excluir-a. Pois bem, pessoal, esse é o nosso caso e o nosso parecer. Desconstituir a paternidade socioafetiva não é algo tão simples e, como já falamos, o judiciário leva isso com muita seriedade, mas somos advogados do Célio, precisamos representá-lo no seu desejo e devemos deixá-lo instruído que pode ser uma ação temerária,